Boa noite a todos, muito bem-vindos. Em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez. É sempre uma alegria. Todos nós somos instrumentos de Deus nessa reunião. Podemos ajudar aqueles que nós conhecemos e estão necessitados. Nosso pensamento é força e todos nós pensamos porque nós somos espíritos, temporariamente num corpo físico, que vai ser o assunto de hoje. Que Deus nos abençoe. Vamos começar a nossa reunião. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Assunto de hoje: a alma depois da morte. Kardec e os espíritos apresentam esclarecimentos essenciais sobre o que acontece com a alma após a morte, mostrando que a desencarnação é apenas a passagem para outra forma de existência. O espírito conserva sua consciência, suas lembranças e sua individualidade, despertando no mundo espiritual conforme seu estado moral. Esses ensinamentos trazem lógica e consolo, ajudando-nos a compreender a vida além do corpo. Em que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. A alma, depois da morte, conserva a sua individualidade? Sim, não a perde jamais. Que seria ela se não a conservasse? Então, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Mais uma vez confirmando para nós que nós estamos aqui num período muito curto. Aquele que tem uma existência longa no corpo físico, ainda a estadia dele aqui é muito curta. E embaixo aqui vai falar sobre a individualidade. Porque se a gente perdesse a individualidade, como certas doutrinas prega que a gente volta ao todo, aí não teria razão para que a gente tivesse tantos problemas espirituais e tanta vontade de ser cada vez melhor. Porque do outro lado, nós vamos ser nós mesmos. Nós vamos ter os mesmos problemas que a gente tem aqui e aqueles que a gente adquiriu ainda. Porque muitas vezes, por falta de vigilância nossa, nós adquirimos ainda alguns compromissos para uma outra reencarnação que vai dificultar ainda mais a nossa evolução espiritual. Então, lembrando que, ao desencarnar, nós continuamos a ser exatamente o que a gente era naquela encarnação. Com as lembranças, conforme ele falou aqui, com todo o conjunto moral, enquanto a gente estava encarnado, e a gente passa para o mundo espiritual da mesma maneira. Por isso que muitos que não têm consciência do seu estado, acham que estão vivos, estão ali, e a gente encontra muito disso no diálogo na mesa. As pessoas estão perdidas, não entendem o que está acontecendo com elas. Por isso que é tão importante essa reunião aqui, para eles também. Não tendo mais seu corpo material, como a alma constata a sua individualidade, ela tem um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera de seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. A alma nada leva consigo deste mundo, nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Olha só, nós vamos pegar o Novo Testamento, nós vamos ver lá a história do Lázaro e do rico, aonde um estava, vamos dizer assim, na opulência, na tranquilidade, e o outro estava queimando. Queimando por quê? Porque queima dentro de nós. Todas as coisas que nós fazemos benéficas aqui e aquelas que nós, por falta de compreensão, não conseguimos realizar e muitas vezes fazemos de uma maneira errada, prejudicando pessoas, ela vai ficar conosco, porque a lei de Deus está na nossa consciência. E aí o que ele pede? Que Jesus mande alguém para conversar com os parentes dele, porque ele estava vendo os parentes cometer os mesmos erros que ele estava cometendo com o dinheiro, gastando e não fazendo nada para ninguém, não tendo nenhum benefício com aquilo que ele adquiriu. E o que Jesus fala para ele? Que existe um abismo muito grande entre ele e o outro. Esse abismo é um abismo vibratório. Por isso que Jesus fala que semelhante atrai semelhante. Muitas vezes nós nos conectamos, mesmo encarnado com a pessoa. É uma coisa tão simples isso daí. Quando a pessoa realmente ela é do bem, quando ela não tem dívida no cartório, vamos dizer isso, ela
olha para nós dentro dos nossos olhos. Quando a gente está conversando com uma pessoa, ela desvia o olhar, ou ela começa a olhar para baixo, alguma coisa, ali tem alguma coisa que não está bem conectada. Tem alguma coisa ali que a gente já começa a perceber. Porque Jesus fala que nossos olhos são a luz do nosso corpo. E a luz espiritual está através da visão. Quantas coisas nós fazemos com a visão? Quanta maledicência, quantas coisas que às vezes nem acontecem, mas como nós somos espíritos pensantes, nós começamos a maquinar aquilo. Muitas vezes nós estamos vendo uma coisa que é uma coisa simples, mas a pessoa já começa a crescer no pensamento dele alguma maledicência. Olha para vocês verem aonde vai o pensamento. Aí nós vamos ver um livro, Uma Meada, onde um fuxico faz com que um cara suicida. Olha só o suicídio que ele cometeu aí. E esses dias eu estava vendo na internet também, um irmão, ele denunciou a irmã para o marido e o marido matou a irmã dele. Por quê? Por causa do fuxico, por causa da língua. Mas primeiro, qual é? A visão, os olhos. Nós vemos e nós já começamos ali criar uma coisa que muitas vezes não tem nada a ver. Por isso que Jesus diz, não julgueis para não ser julgado. Com a mesma medida que medires, será medido. Então, a doutrina espírita dá essa condição para nós. Vamos primeiro observar, ver o que está acontecendo. E se não é da nossa conta, vamos calar. Seja seu dizer sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Quem diz isso aí? Jesus. Cuida da sua vida, né? Só lembrando, acho que eu achei pertinente fazer essa interferência, quando você fala do abismo entre um e o outro, que é a questão vibratória, a questão do pensamento, onde que está vivendo cada um. Então a gente muitas vezes fica na expectativa de ser auxiliado por uma entidade ou coisa desse tipo, mas existe uma dificuldade deles nos alcançarem. Por isso que eles são trazidos à mesa para que, através do médium, ele consiga uma comunicação, consiga que alguém possa doutriná-lo, para que ele possa despertar a mente dele para o que está acontecendo. Você fala assim, mas o espírito superior não tem esse poder? O espírito superior precisa fazer um exercício medonho para descer. Não é fácil. Outra coisa, o espírito precisa sentir o choque físico do médium. Aí é o momento que ele pode conversar, porque muitas vezes ele não está vendo o superior que quer ajudar ele. Mas por intermédio do médium ele pode receber assistência. Aí nós vamos pegar um livro também do André Luiz, aonde tem um buraco, um vale escuro, e tem várias entidades pedindo socorro. Aí eles chegam com a rede, eles jogam a rede no buraco. E aí os espíritos agarram-se na rede para poder sair. Quando eles vêm saindo, a rede começa a arrebentar. E muitos daqueles espíritos que agarrou a rede, eles voltam a cair no abismo. O André Luiz fica intrigado, porque não fazem uma rede mais forte para tirar todos os espíritos, porque poucos saíram do abismo. Aí o superior diz, não, a rede é suficiente. Aqueles que a rede arrebentou e eles caíram, eles estavam pedindo da boca para fora. Quando a gente pede alguma coisa da boca para fora, são palavras o vento leva. É o íntimo que vai mudar, é o nosso íntimo. Por isso que o Espiritismo prega a reforma íntima. Porque não adianta nada a pessoa ser um bom orador, a pessoa andar com o livro dos Espíritos embaixo do braço, a pessoa ter um conhecimento fantástico da doutrina espírita, ser um discutidor polêmico, porque tem muitos espíritas que são polêmicos. Então tem muitos filósofos, muitos caras que gostam de discutir a doutrina, que vai para a parte técnica da doutrina, que é contra a reunião mediúnica, que o Du falou aqui. Tem certos espíritas que não têm reunião mediúnica, e muitos fazem a reunião mediúnica com meia dúzia fechada. Então, o que acontece? Nós precisamos ser transparentes. Olha só para vocês, é Jesus na nossa vida. Que pensar da opinião que, após a morte, a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não forma um todo, não é todo mundo. Quando estás numa assembleia, és parte integrante dessa assembleia. E, todavia, tem sempre a tua individualidade. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes essa prova pelas comunicações que obtedes? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois frequentemente uma voz vos fala, revelando a existência de um ser fora de vós. Está aí completando para nós. Olha como que os espíritos são benéficos.
como que eles são compreensivos conosco, o que ele está falando. Ele não quis dizer que está tudo errado se a gente acreditar que nós vamos perder a individualidade. Ele deu uma, vamos dizer assim, uma penteada no negócio aqui para ficar mais fácil, né? E outra coisa, não precisa muito, quando a gente dorme e sonha. Eu fico admirado de ver, tem pessoa que fala que é ateu, tem um amigo meu que ele diz que é ateu. Até que ele está bem saudável, ele é um homem muito bonito, muito forte. A hora que ele começar a ficar doente, vamos ver se ele é ateu mesmo, que aí a situação muda. O que acontece? Quando nós dormimos, nós não vamos no plano espiritual, nós não temos sonhos, nós não somos a nossa individualidade. Não precisa mais nada, isso aí já prova que realmente nós somos, cada um é cada um. Não adianta a gente mudar. E outra coisa que nós comentamos aqui já, a gente pode fugir de todo mundo, mas nós não podemos fugir de nós mesmos. Comentário de Kardec. Resumo. A alma não se funde no todo universal após a morte, perdendo a sua identidade. O Espiritismo mostra que cada espírito mantém sua individualidade, comprovada pela diversidade das comunicações, pelas diferenças morais e intelectuais e pela confirmação de identidades pessoais. Assim, o que antes era apenas um artigo de fé, torna-se evidente. A alma continua sendo um ser distinto depois da morte. Concluiu para nós o que nós estávamos conversando. Em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, que atingindo o grau de perfeição não têm mais provas a suportar? É antes a felicidade eterna, mas isso é uma questão de palavras. Chamais as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Olha que maravilhoso, Du. Não dá só uma... Olha que coisa maravilhosa. Olha como que esclarece para nós. Olha só. É antes a felicidade eterna. Mas isso é uma questão de palavra. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendeis. É a felicidade interna porque ele já galgou todas as dificuldades na trajetória dele. Porque o espírito é eterno, independente da situação espiritual dele. Porque mesmo aquele que cometeu atrocidades, ele vai viver. Olha só, Jesus estava fazendo uma preleção e chega Judas, porque Judas vinha trazer as informações para Jesus. Isso está num livro também, que, se não me falha a memória, é um livro de Humberto de Campos. Judas falava, fulano de tal fez isso e isso, de errado. Ele sempre olhava o defeito dos outros. Cicrano fez isso e isso, fulano fez isso e isso. Aí Jesus falava, não se preocupe, eles viverão, ele viverá, eles viverão. Jesus respondendo para ele, por quê? Porque nós vamos viver, vai morrer só o corpo, nós vamos continuar vivos. E aí é que a situação se agrava, porque vai ser muito difícil para a gente, se a gente não cumpriu pelo menos um pouquinho daquilo que nós estamos aprendendo na vida. Isso independente de doutrina, o que manda é o nosso comportamento e aquilo que a gente faz de bom. Reconcilia-te com o seu adversário enquanto estás no caminho. O Eduardo confirmou que reconcilia com o seu adversário enquanto está a caminho. Mas vamos lá. É que eu não lembrava direito. Não, mas tem que falar. Concluindo o estudo, percebemos que a morte não representa fim, mas continuidade. A alma prossegue sua jornada levando consigo tudo o que aprendeu e construiu em valores e sentimentos, preservando sua identidade. O Espiritismo nos convida, assim, a viver com responsabilidade e serenidade, entendendo que cada escolha molda nossa experiência futura no plano espiritual. Olha só, aí vem os livros do André Luiz mostrando experiências para nós. E a gente vê muito isso no Centro Espírita aqui, como o Eduardo falou, através da mesa. E um pouco de evidência também, que a gente vê muitas vezes a pessoa numa outra encarnação, a gente vê o que ele foi numa outra encarnação. E aí ele está sofrendo as consequências agora. Aí o fogo selvagem. Quando nós fomos no hospital em Uberaba do Fogo Selvagem, conversando com a Ângela, uma menina linda, eu já comentei aqui, ela estava com uma saia curta, porque a roupa, quando encosta na pele, a pessoa não aguenta. Ela andando na minha frente, vertia sangue nas pernas dela, nas curvas, no joelho. E aí, conversando com a Ângela, ela falou, eu estou aqui desde criança. Ela falou, mas eu sei que é um problema reencarnatório, que eu não vou ter cura, porque é um problema kármico.
A dona Aparecida, que era a presidente do Hospital do Fogo Selvagem, conversando com ela, falou, Norim, ela via muito. Ela falou, Norim, cada pessoa que chega aqui tinha uma repartição lá, um setor que era só criança com fogo selvagem. Então ela fala, olha, me dói o coração, porque eu vejo a pessoa e eu começo a fazer o tratamento e começo a ver que tem pessoas que não vão se recuperar. É um paliativo o medicamento, mas não vão se recuperar, é um problema kármico. Aí se ele mudar a vida dele, a vida moral dele, se ele começar a fazer alguma coisa para o bem, pode ser que ele se recupere, porque é Jesus no nosso íntimo. E nós estamos aqui em nome de Jesus. Cada um faz o seu pedido mental. Nós vamos focar em cima daquilo que mais nos incomoda, porque nós estamos aqui com Jesus. E Ele é o médico das almas e é o rei do amor. E Jesus é o príncipe da paz. Só Jesus traz para nós aquela paz que a gente precisa. Porque é em Jesus que nós devemos focar aquilo que nos incomoda. Vamos aproveitar, o ambiente é propício e mudou totalmente a vibração, gente. Que Deus nos abençoe. Assunto da próxima semana: separação da alma e do corpo. Gente, só agradecer. Tem livros clássicos, tem um livro do Leon Denis, Depois da Morte. É muito interessante a gente ler esse livro. O Richard Simonetti, ele escreveu um livro também, Quem Tem Medo da Morte? Dá uma visão para a gente de tudo que nos aguarda. No livro E a Vida Continua, do André Luiz, Ernesto Fantini e Evelina Serpa. Olha como que a afinidade espiritual é interessante. Os dois foram internados no hospital com o mesmo problema e os dois desencarnaram. Mas antes disso, eles estavam conversando, ela era muito católica e ela não estava preocupada, mas ele estava, sendo espírita. Aí ela falou, o senhor está com medo de não encontrar nada do outro lado? Ele falou, não, estou com medo de encontrar, porque ele tinha certeza da situação. Olha só, no livro Ação e Reação, nós vamos ver alguns episódios aí do André Luiz. Mas um livro que me impactou bastante chama Testemunhos de Chico Xavier, Sueli Caldas Schubert. Tem umas experiências lá, por exemplo, tem um livro do André Luiz que fala O Caso de Marcelo. O Marcelo, que está no livro do André Luiz, era o filho reencarnado do presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele tinha um problema epilético nessa encarnação e o Chico Xavier, visitando o Vantuíldes de Freitas, está nesse livro, Testemunho de Chico Xavier, ele viu o filho dele, que ele não conhecia, descendo da escada. E ele falou para o Vantuíldes, ele foi seu pai numa encarnação anterior. E aí o André Luiz pediu permissão. Olha como que os espíritos respeitam e são responsáveis. Ele pediu permissão para contar a história do Marcelo, que está num dos livros do André Luiz, que agora eu não lembro o nome. Olha para vocês, é a reencarnação aí. Então, nesse livro Testemunhos de Chico Xavier vai contar vários episódios. E ali é muito interessante, é tão autêntico que tem os originais no livro, as psicografias, carta do Chico Xavier para o presidente da Federação Espírita Brasileira, contando episódios, principalmente reencarnatórios. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Uma boa noite para nós. Recomendações de leitura. Livros citados nesta palestra: A Bíblia, Ação e Reação, André Luiz, Chico Xavier. Coleção de livros de André Luiz. Contos desta e doutra vida, Irmão X, Chico Xavier. Depois da Morte, Leon Denis. E a Vida Continua, André Luiz, Chico Xavier. Estante da Vida, Irmão X, Chico Xavier. No Mundo Maior, André Luiz, Chico Xavier. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, Chico Xavier. Quem Tem Medo da Morte, Richard Simonetti. Testemunhos de Chico Xavier, Sueli Caldas Schubert. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Emmanuel, no livro Busca e Acharás, de Chico Xavier.